A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Vamos então dar início ao segundo estudo sobre libertação. Lembrando que o primeiro estudo nós falamos sobre prisões espirituais. E o tema de hoje é a relação da igreja e o mundo. Um tema muito importante, porque a igreja de Cristo, para ter uma relação íntima com o nosso Deus, uma relação onde ela traga dele a sua essência, ela não pode estar alienada ao mundo. Então eu queria te convidar para abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos 12, nós vamos ler apenas o versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a gente abre e inicia esse estudo dizendo que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com a cultura, com os valores estabelecidos por este mundo. Para isso, é necessário que a igreja deixe de imitar, deixe de seguir os valores do mundo e passe a seguir os valores de Deus. Passe a seguir as orientações que a palavra de Deus dá para a igreja dele. Eu vou falar muito com vocês sobre a organização mundo. E quando eu falo organização mundo, eu estou querendo dizer: a organização mundo se organiza em estruturas ideológicas para conspirar contra a igreja e a expansão do reino de Deus. Então, a organização mundo são estruturas ideológicas, pensamentos, ideias, modelos que conspiram contra a igreja do Senhor, conspiram contra a verdade bíblica, conspiram contra o Deus que eu e você servimos e eu e você acreditamos, conspira contra os valores desse Deus. Então, a organização mundo, ela promove efetivamente uma cultura oposta aos valores de Deus. Ou seja, ideias, valores que vão contra a verdade bíblica. O mundo exerce uma atração sobre nós, muito forte. Ele se mostra como um suposto tesouro que vale a pena conquistar. Então, ele me oferece um grande tesouro que vale a pena conquistar. Vale a pena conquistar fama, vale a pena conquistar riquezas, vale a pena conquistar títulos, vale a pena conquistar poder, vale a pena ter, e para isso não importa como, vale a pena ser, independente de qual caminho você vai percorrer para ser. O mundo oferece tesouros que não importa o caminho ou a maneira que você vai conquistá-lo. Mas eu digo para você que o mundo e Deus oferecem tesouros diferentes. O tesouro que o mundo oferece tem uma cosmovisão, tem uma visão diferente dos princípios de Deus. A palavra de Deus no livro de Mateus 6, 19 e 21 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração estará. Então, nós vemos aqui que o tesouro que o nosso Deus, o tesouro que Jesus nos oferece é diferente do tesouro que a organização mundo oferece. O tesouro da organização mundo, ela tem objetivo, ele tem objetivos. E o tesouro do nosso Deus Todo-Poderoso tem um grande objetivo, que é nos fazer ser íntimos dele, é nos fazer conhecê-lo,
e também nos fazer herdar a vida eterna. Aqueles e aquelas, meu irmão e minha irmã, que escolheram servir a Cristo e os seus mandamentos, devem ter uma cosmovisão bíblica. Não pode ter uma cosmovisão segundo os princípios, as estruturas do mundo. Porque a maneira como enxergamos o mundo moldará as nossas atitudes. O que é cosmovisão? Cosmovisão é um conjunto de suposições, crenças, que usamos para explicar e formar opiniões acerca da humanidade. Então, a maneira como eu enxergo a vida, a maneira como decido, como escolho para ser, para ter, vai depender da minha cosmovisão. Vai depender onde está baseada a minha cosmovisão. Eu vou te dar um exemplo bem simplista sobre cosmovisão. Se você tivesse um óculos de lente amarela, olharia para todas as pessoas e as enxergaria todas amarelas. Se a lente fosse verde, você as enxergaria todas verde. Então, é a visão que você tem. É a visão que você tem de situações, é a visão que você passa a ter também. Porque você acaba adquirindo a visão do mundo. Ou acaba adquirindo a visão de Deus. Nós possuímos opiniões diferentes, opiniões sobre diversos assuntos. O tempo todo discutimos ideias. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que a nossa cosmovisão em meio às discussões, às ideias, ela está de acordo com a palavra de Deus? As discussões que temos, elas estão sempre pautadas, voltadas com princípios da palavra do Senhor. Discutimos baseados no que a cosmovisão bíblica nos ensina. Porque sem perceber, meu irmão e minha irmã, nós assimilamos ideias que a organização mundo passa como corretamente ou politicamente correta. E trazemos essas ideias para a nossa vida. Então, a pessoa que escolhe caminhar, que escolhe servir ao Senhor, ela precisa buscar ter a visão bíblica sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, a visão bíblica sobre quem ela é, o que ela pode e onde ela pode chegar. Não adianta, meu irmão e minha irmã, aderir uma linguagem cristã e não alterar a nossa cosmovisão. Não adianta aderir ao Evangelho e não alterar a cosmovisão. É preciso enxergar a vida e o mundo a partir do Evangelho de Cristo. Dizer que eu vou à igreja, dizer que eu sou crente, não vai mudar muito. O que vai mudar é quando a minha visão estiver firmada na visão bíblica, na cosmovisão bíblica. Quando temos uma cosmovisão cristã, o nosso testemunho de fé deixa claro quem somos. Quando temos uma cosmovisão cristã, nós vivemos a palavra de Deus. O nosso testemunho, irmãos e irmãs de fé, deixa de ser uma questão religiosa, apenas no culto aos domingos ou dentro das quatro paredes, na igreja. Mas o meu testemunho de fé, o seu testemunho de fé, ele passa a assumir em nós a semelhança de Cristo Jesus. Porque o nosso guia moral é bíblico. O nosso guia de conduta tem que estar baseado na cosmovisão cristã, na palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. A nossa cosmovisão deve ser alterada pelo Evangelho. Antes de eu conhecer a Cristo, eu tinha uma cosmovisão.
Depois que eu conheci a Cristo, eu passei a ter uma nova cosmovisão. Eu passei a conhecer os princípios de Deus, os princípios do Senhor. E aí muitas coisas mudaram na minha vida. Se a pessoa está caminhando com Deus, está servindo a Deus, está indo à igreja, mas a sua cosmovisão continua a mesma, eu quero dizer algo para você. Tem algo errado com ela. Se a nossa cosmovisão não foi alterada pelo Evangelho de Cristo, há algo errado. O cristianismo vai além da fé que temos ou do culto que prestamos na igreja. O cristianismo é uma estrutura para compreender e modificar a sociedade. Vai muito além das questões religiosas. O cristianismo define a moral de um povo. Através dele podemos moldar a cultura de uma nação, podemos mudar o rumo da sociedade. Porque quando a cosmovisão muda, as pessoas mudam. A cosmovisão de Jesus Cristo, ela veio para mudar as nossas vidas. A palavra de Deus veio para mudar, para transformar. Por isso a nossa relação com o mundo, ela deve ser baseada nos conceitos bíblicos. Não nos conceitos do mundo. Estamos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos cidadã do céu. Estamos aqui num campo de treinamento, treinando a nossa ida para a Nova Jerusalém, o céu que nos espera, que foi preparado para nós. Mas para que nós possamos assumir esse lugar na hora certa, no momento certo, nós precisamos ter uma visão bíblica e saber o que nós estamos fazendo aqui e quem somos nós. A igreja cristã não pode andar de braços dados com as ideologias que colocam em dúvida os princípios de Deus. Não dá para a igreja andar de braços dados, caminhando com ideologias que diz não à moral, o amor, o perdão de Deus. Devemos extrair da palavra de Deus uma cosmovisão para nossas vidas e para toda uma sociedade, porque afinal somos referência, somos testemunho. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 23. Uma cosmovisão cristã e fundamentada para ser um contraponto aos sistemas ideológicos da atualidade, ela vai na contramão das ideologias do mundo. A cosmovisão mundo diz, a moral é relativa. Mas a cosmovisão bíblica diz, a moral é absoluta. A cosmovisão mundo exalta o homem. Mas a cosmovisão bíblica diz, Deus seja exaltado. Ela exalta a Deus. A cosmovisão mundo enaltece os intelectuais, os pensadores. A cosmovisão bíblica exalta o Deus e a sua sabedoria. Exalta a Deus, o Todo-Poderoso, e também a sua sabedoria. A cosmovisão mundo diz, olho por olho, dente por dente. A cosmovisão bíblica, a visão de Deus diz, eu porém vos digo, que não resistai ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nós como cristãos, precisamos buscar em Deus a visão dele para sermos pessoas que testemunham ele nessa terra. Se a igreja, ao se relacionar com a organização mundo, coloca em prática aquilo que ela tem ensinado, ela deixa de viver a cosmovisão bíblica, ou seja, ela deixa de viver os princípios de Deus para viver os princípios da organização mundo. O relativismo moral afirma que moralidade não é baseada em qualquer padrão absoluto. Ao contrário, são verdades éticas.
Ou seja, depende da situação, depende da cultura, sentimentos. Na cosmovisão, mundo, tudo é relativo. Irmãos e irmãs, o nosso Deus, Ele deseja que a igreja dele seja libertadora nessa terra, seja um instrumento de libertação, porque só a ela, só a igreja de Cristo, o Senhor deu autoridade para expulsar demônios. Só a igreja de Cristo tem autoridade, meu irmão e minha irmã, para libertar através do nome de Jesus Cristo. E me diga como a igreja de Cristo usará essa autoridade ou terá essa autoridade se ela anda de mãos dadas com a organização mundo, com a cosmovisão mundana, onde não tem nada não, só um pouquinho. O amor é mais importante que tudo. Claro que o amor é mais importante que tudo, mas as opções sexuais não tem nada a ver com amor. Amar é querer ver alguém no céu ao seu lado. Amar é querer ver alguém liberto, recuperado, livre ao seu lado. Irmãos e irmãs, Deus criou o homem para gozar de uma comunhão especial com o Criador. Deus tem feito tudo desde o princípio para nos dar esse grande privilégio de gozar de uma comunhão especial com Ele. Porém, há um impedimento nesse relacionamento devido à visão que vivemos, devido à organização mundo, impregnar, até de maneira imposta, querer colocar a cosmovisão dela na sociedade. Jesus veio à terra com o propósito de buscar e salvar os perdidos. A palavra de Deus diz em Lucas 10:19, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele dedicou a sua vida, ele foi sacrificado para possibilitar a reconciliação de pecadores com Deus. Essa é a cosmovisão que eu tenho, que você que crê em Deus deve ter. Porém, a organização mundo tem usado de todos os meios para destruir esse relacionamento. Para destruir esse relacionamento do homem com Deus. Ela tem feito o possível e o impossível. A palavra de Deus diz também, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Olha que coisa linda. Nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, para que nós pudéssemos reconciliar. Nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como da parte de Cristo, aleluia, eu e você somos embaixadores da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 21. Concluindo esse estudo, a igreja de Cristo não pode seguir a mesma visão que a organização mundo segue. Se você se considera igreja de Cristo nessa terra, a sua escolha, as suas escolhas devem ser pautadas, direcionadas segundo a visão bíblica. A sua vida deve ser conduzida em todo o tempo segundo a visão, a cosmovisão bíblica. O meu desejo é que cada dia eu possa aprender mais, eu possa crescer mais e adquirir mais dessa cosmovisão bíblica na minha vida. Porque nós aqui na Terra estamos o tempo todo lutando para ser pessoas melhores, para buscar um caminho melhor. Somos guerreiros, estamos lutando para isso. E eu desejo de todo o meu coração que você lute a cada dia com todas as suas forças, para ter a cosmovisão que o Deus Todo-Poderoso deseja que você tenha. Para que você seja, sim, um libertador nessa terra.
Porque nós só teremos autoridade, nós só usaremos a nossa autoridade quando a cosmovisão bíblica, a visão de Deus entrar em nós e quando nós realmente entendermos para que o Senhor nos chamou e por que nós estamos aqui nessa terra, nesse campo de treinamento. A terra aqui para mim é um campo de treinamento. Depois desse treinamento há um lugar me esperando. Há um lugar te esperando depois desse treinamento. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, buscar em Deus, viver neste mundo como igreja de Cristo. Viver nesse mundo, não de mãos dadas com os princípios, as ideologias, mas de mãos dadas com Cristo Jesus, com a tua palavra e a sua verdade. Deus abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Eu quero orar por você agora, que deseja ter uma visão bíblica, deseja viver também essa visão em sua vida. Senhor Deus, eu quero agradecer por esse tempo de estudo. Obrigada porque enquanto estudo eu também aprendo um pouco mais e algo muda em mim. Deus, que o Senhor também possa fazer isso na vida das pessoas que estão ouvindo esse áudio, que elas possam ser alcançadas por esse vídeo, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa alterar a cosmovisão delas nesse tempo. Que elas possam adquirir a visão do Senhor, que elas desejem ler a palavra de Deus, conhecer mais a visão de Deus. Porque muitas vezes, ó Pai, muitos têm se jogado em livros para conhecer as ideologias humanas, mas não se jogam na Bíblia, na ideologia do Senhor, para conhecer os teus princípios. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ser pessoas melhores, a buscar mais o Senhor, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, por meio do nosso testemunho, da nossa referência, liberar sobre o povo uma referência da visão bíblica do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar cada lar, cada casa, cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse estudo, e que ela possa crescer e a sua casa também possa viver uma visão bíblica. A cosmovisão do Senhor possa entrar em cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus possa te abençoar e que esse estudo possa ser bênção para você e que você tenha aprendido mais, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até semana que vem com o terceiro estudo.